Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1948, em resposta às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial pelos regimes fascistas que tomaram conta da Alemanha e da Itália. Os campos de concentração, o genocídio de judeus, ciganos e homossexuais chocaram a humanidade. Era preciso dar um basta nisso. Os aliados estavam, em primeiro lugar, discutindo como ganhar a guerra contra os nazistas e seus aliados, mas também já começaram a discutir como seria o equilíbrio pós-bélico, depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, tem, por um lado, uma discussão frente de batalha, os combates, como ganhar a guerra, e, por outro lado, como organizar a paz. E uma organização que fosse mais eficiente do que a Liga das Nações havia sido depois da Primeira Guerra Mundial. Quando você chega no final dos anos 30, nós temos a Segunda Guerra Mundial e com os efeitos trágicos conhecidos, né? Porque se a Primeira Guerra, ela é chamada de mundial, mas fundamentalmente é uma guerra europeia. A Segunda Guerra não. A Segunda Guerra ela é efetivamente mundial. O teatro de guerra você tem no norte da África, você tem na Ásia, você tem na Europa, né? Até aqui no Oceano Atlântico, tal, com os submarinos, com barcos, embarcações em geral, ou a guerra aérea tal. Em suma, você tem uma tragédia com milhões de mortos. É até difícil estimar, ninguém sabe exatamente quantos milhões morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, no fim daquela barbárie, com extermínios, genocídios políticos, étnicos, religiosos, etc., é que vem a Declaração a Declaração dos Direitos Humanos em 1948 e tal. Os redatores, tanto da Carta das Nações Unidas quanto da Declaração Universal, tinham em mente que é uma ordem em que os países resolvem seus problemas pacificamente, por meio do diálogo. É uma ordem em que a informação flui livremente, é uma ordem em que as pessoas podem viajar livremente, é uma ordem em que o comércio e investimentos fluem também livremente. Essa ordem não existe, né? Essa ordem nunca existiu. Mas essa ordem que nós queremos construir. Essa é a função das Nações Unidas, é a criação de uma ordem internacional que propicie o pleno desenvolvimento das pessoas. Após a criação da Carta de 48, o mundo passou por muitas mudanças. Houve a época da Guerra Fria entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Houve ditaduras na América Latina e a descolonização africana. Hoje, o indivíduo, o cidadão comum, ainda luta pelos seus direitos. O importante é não perder a esperança. A gente antigamente era tratado como burro. Olha o burro lá. Ele ali não estudou, tá puxando carroça, entendeu? A gente não entrava nos bares, muitos bares não deixavam a gente entrar por causa que a gente trabalhava na reciclagem. Eu sou Rafael dos Santos, tenho 58 anos de idade, tenho curso de informática, tenho curso de cidadania. E sou um tratorista profissional. Eu tenho boas profissões, mas eu optei a trabalhar na reciclagem, porque a reciclagem tem mais progresso porque a gente ajuda a colaborar com salvar a nossa natureza, né? Salvar o nosso meio ambiente.
porque a reciclagem favorece mais o trabalho do meio ambiente. Então isso eu estou até hoje. Comecei em 86 e estou até hoje na reciclagem. Contradição histórica e social, hoje, atualmente, no nosso caso, experimentada, o humano não tem privilegiado o espaço do indivíduo, da singularidade dentro do seu caráter universal. Historicamente, muita confusão já se fez com esse termo humano. Então, os espanhóis mataram os índios, os nazistas mataram os judeus, providenciaram uma matança daqueles que, na verdade, eles consideravam menos humanos do que eles. No momento em que os próprios ditos seres humanos, entre aspas, começam a discutir, começam a pensar e começam a usar o conceito de humano, eles, em geral, se consideram mais humanos do que os outros. Os brancos mais que os negros, os europeus mais do que os outros países, os homens mais do que as mulheres. Nós que trabalhamos corretamente na reciclagem, com respeito, nós tiramos 95% do lixo da cidade, né? E não somos valorizados sobre isso. Sim, mas é muito privado, né? O ir e vir por causa do transporte coletivo em São Paulo. Esse transporte que existe em São Paulo ainda é pouco para a população, né? É muito pouco. E a população vive muito coagida. Tem que levantar muito cedo para pegar a condução. Você chega, não tem a condução certa. Quanto mais metrô, seria melhor. Trens urbanos também seriam melhor para a população. Eu acho que os cadeirantes de São Paulo podiam ser mais respeitados, né? Podia existir mais guia rebaixada para eles, certo? Evitar muitos buracos nas calçadas, que existe muito para eles. O movimento deles é muito precário, porque eles têm que trafegar no meio de trânsito e tudo isso é falta de respeito com a pessoa que tem uma necessidade. Então, como é que o sujeito subalterno, como é que essa pessoa que foi, inclusive, já não é mais sujeito de coisa nenhuma, essa pessoa que foi dessubjetivada, que foi massacrada, para quem não sobrou nada, essa pessoa que não tem capital em nível nenhum. No Brasil, isso é muito claro, não é realizando os meus deveres que eu tenho os meus direitos assegurados. Então, eu pago todos os meus impostos, mas isso não significa de maneira nenhuma, por mais correta que eu seja, que nós sejamos todos, isso não significa de jeito nenhum que eu vou ter algum direito assegurado. Inclusive, eu vou ter que pagar por qualquer tipo de direito. No Brasil, aliás, as pessoas só têm os seus direitos relativamente assegurados na hora em que elas pagam pelos seus próprios direitos. O grande desafio que se coloca hoje é como tratar o meio ambiente, como questões do meio ambiente são universais, a questão de um rio internacional afeta todos, mas ele pode não ser internacional, ele pode ser tão importante para a história da humanidade, que não é para dar qualquer destino àquele rio. Esse é o rio Tamanduateí, deságua no rio Tietê, logo ali na frente. Você vê, esse aqui, ó, leva a sujeira para o rio Tietê, porque a própria população sai de dentro de casa, às vezes joga o lixo dele dentro do rio. Outros vêm com pneu de carro que não usa mais, joga aí dentro do rio. O Rafael é um homem muito generoso. Ele é muito importante pra gente, que ele tem acesso à empresa, ele faz a limpeza aqui, a gente não tem preocupação de fazer a limpeza, ele é quem faz. Ele pega todo o material para reciclagem, tanto faz o papelão como o PVC, ele não escolhe o material, ele entra, tem acesso a qualquer lugar da empresa, ele limpa, a gente não precisa ficar atrás dele. Não só aqui, como em muitas empresas aqui da rua. Isso aqui é minha família. Tudo isso surgiu pelo modo da gente ser, o modo da gente viver, a gente tirar o lixo. Eu chego aqui, ó, se a calçada tá suja, eu não tenho vergonha de varrer. Aqui nesse bairro, eu sou muito respeitado, como eu respeito eles muito mais ainda. Se é desse bairro que eu sou ajudado, eu tenho que cuidar dele. Isso é a minha família. Tenho que agradecer muito por tudo isso, né?
Hoje é muito agitado, São Paulo hoje está agitado. São Paulo hoje mudou muito. Hoje para andar em São Paulo, hoje você tem que ter um pouco mais de paciência, né? Em São Paulo, antigamente não, você podia sentar numa praça, conversar, trocar ideia, jogava um dominó na praça, um baralho. Hoje você não pode fazer isso mais, entendeu? Você vê a agitação, o trânsito de São Paulo. São Paulo não tinha quase trânsito, você podia andar melhor, né? Fluía bem o trânsito de São Paulo. Hoje é agito em geral. E tem mais lixo, tem muita gente que não cuida, ajuda a cuidar da própria cidade. Tudo isso é coisas que dói no coração de nós, né? Que conhecemos São Paulo, a gente que conheceu São Paulo na época da garoa, hoje é sol e você vê isso aí, ó. Eu acho isso uma tristeza para o coração de todos nós, né? Ver São Paulo assim, ó. E não é abandono, porque São Paulo cada vez mais tem gente novas em São Paulo, né? Chegam mais gente de outros países, gente de todo lugar chega aqui para São Paulo, vem para São Paulo. E você acaba sentindo tristeza. Para nós é uma vergonha, para nós que vivemos aqui em São Paulo. Para mim, São Paulo é uma cidade... Quando fazendo o meu trabalho sério, como eu trabalho para todo mundo, vai tirar R$120 por dia. Quando não dá nada, dá 80, 90, entendeu? Agora chega dia que dá para ganhar um trocado a mais, mas tem que trabalhar mais, né? Depende do tanto de trabalho que a gente pega para fazer. É famoso, né? Não. No Brasil tem algumas coisas práticas que nós podemos fazer, mas nós, digamos assim, como sociedade, eu estou com muita dificuldade de dizer que o Brasil é uma nação, mas ao mesmo tempo é nossa responsabilidade construir esse lugar, esse país que a gente chama de Brasil. A paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de guerra. Paz significa uma situação na qual os direitos das pessoas e dos estados sejam respeitados. Não existe segurança se não há também desenvolvimento. Não existe segurança com barriga vazia. Não existe segurança e paz se os direitos humanos não são respeitados. Desde 86 até agora eu não tenho mais carteira registrada. Porque eu agora também já estou velho, né? 58 anos, ninguém me quer mais registrar a carteira. Vamos chegando à idade, o pessoal acha que nós vamos prejudicar eles lá, né? Mais velho, a gente pode ensinar um jovem a ser mais profissional. É muito diferente, é muito difícil distinguir o público do privado. Nós temos enorme dificuldade em alguns países, como é o caso do Brasil e tal. Então a ideia de que público pode se fazer tudo. Então, quando alguém é divertido por estar fazendo uma coisa errada, ele diz: isso é público, eu faço o que eu quero. Não, justamente por ser público, ele não pode fazer o que ele quer. Ele pode fazer o que ele quer na esfera privada, nos limites da lei. No caso do Brasil, a questão do lixo, por exemplo, é essa de jogar coco verde, tá no carro tomando coco verde, joga pela janela, eu já vi vários. Essa questão de jogar sujeira, jogar o sofá velho no córrego, jogar o lixo na boca de lobo, que depois vai entupir, ele vai reclamar da prefeitura, que a região dele tem enchente, mas ele que jogou o lixo também lá, ele colaborou jogando lixo. E há sempre a ideia de que, já que você não tem direitos, eu faço então o que eu quero na esfera pública. Então, como eu não tenho direito, eu vou escrachar mesmo, eu vou pintar o que eu quero, eu vou sujar, eu vou jogar as coisas no lixo, eu vou quebrar os equipamentos públicos, né? Então você vai no parque público, numa praça, por exemplo, tá cheio de equipamentos públicos, eu vou lá e quebro todos eles. Coisa mais difícil é você conservar equipamentos em parques públicos. A cidade de São Paulo tem vários parques públicos, eu frequento alguns na minha região e tudo está quebrado. E está quebrado não é porque é ruim, é porque o usuário quebra. Eu
fui no ferro velho, retirei o lixo que estava já junto com o outro papel. E esse lixo, eu vendi o papel, vendi as coisas lá para o ferro velho. Como o Ecoponto não recebe esse lixo, eu coloco aqui ensacado, para que o caminhão da Loga passa à tarde e retira esse lixo hoje ainda. Só que tem muitas pessoas, gente, pensa que tem alguma coisa de valor, vem, rasga o saco, derrama o lixo e fica assim. O certo era que o Ecoponto pegasse, eu lá tivesse uma caçamba dentro do Ecoponto, para que nós pegássemos esse lixo, colocasse lá e o caminhão retirasse lá. Evitava de alguém estar rasgando esses sacos de lixo, porque uma calçada é para pedestre. As dimensões da atuação dos estados, quando eles implementam os direitos humanos, foram se multiplicando com o tempo. Primeiro, os direitos humanos eram concebidos como aquilo que os governos estavam proibidos de fazer. Muito bem, isso já foi um avanço para a época. Depois, nós começamos a perceber que essa proibição ela se tornava inócua se os governos também não agissem para atuar contra a violência que é cometida entre os indivíduos e não pelos governos. Nós ganhamos uma segunda dimensão para a atuação da área dos direitos humanos. Em seguida, nós ganhamos uma terceira dimensão, que é o seguinte, que é o que os governos têm que fazer proativamente para que as pessoas tenham os seus direitos respeitados. Ou seja, não se trata de não fazer alguma coisa, se trata do que é necessário promover para que alguma coisa seja realidade. Na verdade, a questão da declaração, ela só se efetiva no dia a dia, no cotidiano. Então, você veja o seguinte, você sai na rua, você entra no metrô, senta na cadeira reservada, no assento reservado aos idosos. Você está no trânsito, não cede a passagem para um outro carro, quando é possível ele entrar, você impede. Você veja, você chega no supermercado, tem um com carro com uma compra de mês, 3, 4 carrinhos, alguém está com 1 litro de leite, ele não deixa passar na frente, que é uma coisa óbvia. O carroceiro ainda não é um mendigo, mas ele está no limiar, essa pessoa que não teve nenhum capital assegurado. E é curioso que o carroceiro é aquele que vai, então, capturar os restos também, as sobras do próprio consumismo capitalista. Então, ele pega o papel, ele pega o plástico, ele pega, enfim, o televisor que sobrou, a geladeira que sobrou. Ele carrega alguma coisa que é a sobra da história. É um sujeito, entre aspas, histórico muito interessante. Ele não tem voz nenhuma, mas é ele que está contando realmente a história. Tolerar, ter tolerância, a cidadania é bom que você se determina a muitas coisas que são prioridade na vida de um ser humano, né? Você aprende muitas coisas, você aprende a lidar com o próprio ser humano, porque o muito de nós, às vezes, é ignorância. É você ir falar com uma pessoa, ele ser estúpido, e você tem que saber conversar com ele, não ser igual a ele. De responder com mais sensibilidade, entendeu? São muitas coisas boas que você aprende da vida. E a carta acabou sendo aprovada em 10 de dezembro de 1948 e se transformou numa referência global a partir de lá sobre, digamos, os princípios da dignidade humana. Ela, pela primeira vez, estabeleceu uma lista daqueles que são os direitos básicos que todos os seres humanos têm, simplesmente pelo fato de eles serem vivos. A importância se deve ao fato de que já existe toda uma dinâmica em torno da questão de direitos humanos. É uma dinâmica internacional, mas que nós queremos que seja uma dinâmica nacional, que seja uma dinâmica local. Nós temos muita dificuldade de ter vida coletiva. Nós somos ainda uma sociedade muito individualizada. É a impressão que dá que nós não moramos na cidade, nós moramos na nossa casa. Vamos voltar para a ética. Acho que só a ética é o caminho. E uma ética muito sincera. O que é ética, aliás? É essa capacidade de refletir sobre a pergunta: o que estamos fazendo uns com os outros? Começa a pensar em você, nele, no outro, em nós, nos que não estão aqui.
E essa pergunta é urgente para a construção da nossa sociedade. Então, um pessimismo teórico para o nosso uso cotidiano, para a gente repensar os nossos caminhos, eu acho que ele é muito bom. Um otimismo prático, no sentido de levar adiante a nossa autocrítica na direção da construção de uma vida melhor, de um futuro mais luminoso, eu acho que ele é obrigatório. Eu vou lhe dizer o seguinte, a grande questão dos direitos humanos, ela pode ser especificada de muitas maneiras, com muitos exemplos concretos, mas todos eles remetem a uma regra maior, que é a questão da dignidade humana. E essa é uma coisa que pode ser recuperada de uma maneira micro, ou seja, no relacionamento de cada pessoa, enfim, com quem estiver do seu lado. Quando você trata outro com dignidade, quando você trata uma senhora e lhe dá preferência para que possa se sentar, quando você encontra um negro, um asiático, um europeu, um índio ou quem quer que seja e trata a todos com a mesma dignidade, quando você encontra alguém que, enfim, lésbica, gay, transexual, bissexual e trata com a mesma dignidade, quando você trata a pessoa com dignidade, você está realizando os direitos humanos. Isso é uma coisa muito simples, mas os direitos humanos podem ser resumidos, então, nessa grande questão que é trate os outros com dignidade. Os direitos humanos, para mim, é um significado de otimismo para o crescimento do nosso caráter, porque nós temos o direito de vir através dos direitos humanos. Porque hoje nós não existe mais ditadura militar no nosso país. Hoje é democracia, é respeito, hoje você tem o direito de falar. Dos direitos e dos deveres de viver uma sociedade democrática, no sentido do que é ética, do que é moral. Em suma, coloca questões que transcendem a esfera nacional e são questões que indagam, que deixam sempre o Estado colocado meio contra a parede. Que a declaração é uma espécie de divisor de águas na história da humanidade. E é recente, nós temos sempre de pensar que a história da humanidade é uma história milenar. Nós muitas vezes queremos mudanças a curtíssimo prazo. Claro, eu também acho que a longo prazo todos estaremos mortos. Porém, não é possível fazer mudanças tão radicais como colocadas pela declaração de 48 em tão curto espaço de tempo. Nesse último meio século já foi uma vitória que foi obtida. Eu acho que o grande desafio para o próximo meio século é colocar plenamente em vigência o que é sugerido pela declaração de 48. A história de Rafael é a história de quem luta todo dia pelos seus direitos de cidadão. Um homem que trabalha e merece do Estado e das pessoas respeito, dignidade e condições mínimas para viver. Nestes 15 episódios, falamos sobre todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Personagens da vida real e notáveis nos contaram suas experiências e ensinaram que esta declaração tem valor. Não é só um apanhado de palavras soltas em um papel. A declaração é de todos nós e deve ser cumprida, desde pequenas atitudes até reuniões e manifestações para que ela nunca seja esquecida. Seu Rafael é o melhor exemplo disso. Sua sabedoria e resistência servem de lição para nós. Voto. Tenho o meu título de eleitor. Eu trabalho todos os dias, menos o domingo, né? Eu tiro para descansar, ficar com meus filhos, menos um domingo com a minha esposa, né? Que é importante a educação para todos nós, por causa que se nós pais já educa os filhos da gente em casa, quando ele vai para a escola, ele vai ser mais reeducado pelo professor, que ele vai aprender a ler, escrever, somar, dividir e multiplicar lá na escola. Mas na escola é que ele aprende a ser o homem de amanhã, a mulher de amanhã. É lá na escola com o professor que perde o tempo de cuidar da família dele para cuidar dos nossos. Eu quero viver a minha vida junto da minha família na paz. O que eu sempre desejo a todos é a paz, o jeito de ser para viver, entendeu? Toda pessoa deveria conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a declaração é o instrumento principal que cada um de nós tem para entender o que o Estado, as autoridades
devem fazer em prol da sua população, em prol de cada um de nós, e o que as autoridades dos estados não podem fazer. E também o que cada um de nós, individualmente, pode, deve ou não pode, e absolutamente não deve fazer.